Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara aqui no estúdio conosco hoje. A gente iniciou o programa, inclusive, trazendo o seu destaque, viu, Vilmara? Porque a gente está enfatizando muito, né? As tristes estatísticas envolvendo as mortes no trânsito e com campanhas de conscientização desde a última semana, já chamando para o início do Maio Amarelo, os dados do Detran, os dados da Polícia Rodoviária Federal, e hoje a gente tem os dados do SAMU. Exatamente, Fernanda. E é sempre muito bom reforçar isso, principalmente nesse meio, Maio Amarelo, como você citou aí, que é um mês assim que a gente tenta conscientizar as pessoas sobre a importância de você ter um trânsito mais responsável, né? Uma participação no trânsito de todos nós um pouco mais responsável, para ver se a gente consegue evitar essa tragédia que está ocorrendo, né? Mas também o ano todo, porque a gente fala disso o ano todo, né? Todos os dias, as semanas a gente tem registrado, né? A CBN vem registrando a quantidade de ocorrências de trânsito e de mortes. Esse dado do SAMU chama a atenção porque a CESA considerou aí um período de 15 meses, né, de ocorrências, né, de atendimentos que foram feitos pelo SAMU voltados para os acidentes de trânsito, né? Porque o SAMU realiza um volume de atendimentos por ano muito maior do que essas 22.861 ocorrências que a gente citou aqui, né? São em torno aí de uns 260 mil chamados, bem coisa, menos, né? Da metade disso, efetivamente você encaminha aí uma ambulância para o local, mas aí são para outras questões. Nós temos aí mais de 22 mil só de ambulâncias que foram atender chamados de acidentes de trânsito, né? Ou seja, um a cada meia hora, o que é muita coisa, Fernanda, assim, na minha avaliação. Sim. E também chama atenção o volume de pessoas internadas com base nos dados do SAMU, né? Dessas 22 mil, só no ano de 2025 foram 18 mil que resultaram em 12 mil internações, né? E essas 12 mil internações, Fernanda, a metade, né, quase a metade disso foram casos aí de motociclistas. E a gente sabe, a gente vem noticiando essa semana que o número de casos de motociclistas, ciclistas, né, eles têm aumentado consideravelmente, né? Essas pessoas que permanecem internadas. E são, como a gente citou aí na matéria também, que o próprio secretário falou, são casos sempre mais graves, que ficam mais tempo no hospital, que demandam um tempo de recuperação muito maior, que são casos, nem sempre essas pessoas estão aí com equipamentos técnicos de proteção, né, que são chamados EPIs aí para o trânsito, e aí o que acontece? E mesmo quando tem, às vezes, acidente é na perna, é na coluna, o resultado incapacitantes, né? Ou que levam muito tempo para você recuperar, e a gente vê isso acontecendo mais recentemente até com pessoas muito jovens, né? Então, assim, é um dado preocupante aí, que é esse dado que o SAMU nos trouxe aí. O governo do estado, a gente chegou a conversar aí com o governador e eles falaram que isso está presente, está no estado, é um dos eixos do estado presente, que vai trabalhar aí no aspecto da educação, da fiscalização, né? Há uma preocupação muito grande em relação aos motociclistas. O governador os entregadores, né? Exatamente, que eles atuam aí nas plataformas de delivery, e aí, em decorrência dessa necessidade de chegar rapidamente para atender, isso aumenta a imprudência no trânsito e também, consequentemente, os acidentes. Ele citou que isso está sendo analisado. Que é uma discussão nacional, viu, Vilmara? Assim, há muito se fala, né, de que o governo queria tentar impedir o recebimento por entrega. Porque quanto mais entregas, mais ele ganha, né? E isso faz com que ele viva nessa vida loucamente, tentando correr para poder já pegar a próxima. Qualquer pessoa no trânsito já viu, né? E a gente é compreensível, são pessoas jovens, sim, mas que também dependem desse emprego, e se é por produção, né? A pessoa precisa cumprir uma determinada meta para ela alcançar. Então é uma situação complicada de se resolver por conta de todas essas nuances, né? Eu me lembro de uma mãe que eu entrevistei, de um motorista de aplicativo, logo na época da pandemia, né? E ele tinha perdido a vida num acidente gravíssimo. E ela disse o seguinte, que ele era remunerado não só pela entrega, mas pela agilidade. Ele ganhava um bônus se ele chegasse a entregar com tantos minutos de antecedência do prazo, né? E aí ela me relatou assim, a vida do meu filho custou R$10, porque era o que ele ganhava para poder entregar antes do prazo. E ganhar aquelas estrelinhas lá, entendeu? De que chegou rápido o pedido. Imagina, Fernanda. R$10. Imagina, a perda de uma filha. E, assim, essa mãe perdeu
Outras a gente sabe que ficam aí cuidando dos filhos em cima da cama. Exatamente esse perfil que você o perfil jovem. Eles são o que representam hoje a grande maioria dos acidentes. E se você for nos hospitais de trauma, você vai ver o volume de pessoas que tem lá, todas assim demorando. A média de internação, Fernanda, é de 5 dias, um pouco mais do que isso. Mas aí a gente está falando de uma média, porque tem pessoas que entram e saem rapidamente numa internação. Mas tem outros casos que levam até muito mais de meses, né? Fora o tempo depois de fisioterapia para se recuperar em casa. Então, assim, é uma situação extremamente grave, né? E a gente já está acabando de ver aqui, acompanhando também, né? Outros acidentes em outros estados sendo registrados. Então, assim, todos os dias a gente tem isso aqui, né? A gente abre a programação às vezes, segunda-feira você registrou inúmeros casos. Todos os dias, às 6 da manhã a gente começa, né, Ju? É verdade, Fernanda. Motociclistas também, pessoas que utilizam aí as bikes elétricas, inclusive tem participação chegando aqui, Vilmara. Você cita na sua coluna no destaque de hoje sobre essas estatísticas, né, dados envolvendo esses acidentes. E tem um taxista participando aqui, nosso ouvinte, falando o seguinte, a opinião dele, né? A idade mínima para guiar essas bicicletas elétricas deveria ser de 16 anos, pois se bater no meu carro, como cobro? Eles não têm noção de trânsito. Existem crianças que nem conseguem colocar os pés no chão quando estão na bicicleta elétrica. É a opinião do nosso ouvinte também a respeito, né, dessa nova mobilidade, né, que a gente pode destacar por aqui. São as bikes elétricas também causando muitas ocorrências. E muita reclamação, Ju. Exato. Muita reclamação, porque exatamente pela idade, muitos não respeitam as leis de trânsito nenhum, andam às vezes na contramão. Ontem mesmo uma colega viu uma pessoa aqui na Beira-Mar, perto do Instituto Janes, trafegando totalmente na contramão na via da esquerda. Um risco, então, é um risco muito elevado e a gente teve muitas mudanças na legislação nos últimos tempos, que é o caso também agora dos próprios motoristas, né, para tirar a primeira carteira, não é necessário mais fazer nenhum curso em autoescola. Então, assim, é uma preocupação também como essas pessoas, né, são vários questionamentos que estão sendo trazidos, né, como esses novos motoristas vão entrar, eles conhecem todo o cenário do trânsito, no sentido de que leis eu tenho que respeitar, como me comportar em relação aos outros motoristas, outros condutores que estão na via. Então, é uma preocupação muito grande e, segundo o governo, isso tudo está sendo estudado, até mesmo em relação à situação das estradas, né? Apresenta algum tipo de problema? Precisa aumentar a fiscalização? Precisa de fazer alguma mudança na estrutura? A gente espera que isso, de fato, esse estudo seja concluído rapidamente, porque... Eles criaram um grupo, né, de trabalho? Exatamente, um grupo de trabalho para estudar todos esses pontos, não só sobre o aspecto da educação, em como ampliar né, que trabalhos podem ser feitos para conscientizar os condutores, também numa tentativa de unificar todos os dados, que é um velho problema, né, cada um tem suas informações separadas e é bom que sejam todas unificadas. A questão da fiscalização também, aumenta a fiscalização presencial ou com equipamentos, como radares, né, e também essa questão de analisar as próprias vias, as estradas, né, o que mudou, né? Quais os pontos onde tem mais acidente, o que está acontecendo ali? Isso é importante, esse olhar, né? Às vezes uma mudança estrutural ali já ajuda a resolver. O fato é que, como a gente já noticiou aqui também, nós tivemos um abril extremamente violento, com volume de mortes muito elevados. Então, a gente precisa mudar esse cenário. É isso. Nós temos aqui outras participações, o Marivaldo, ele lembrando também de um acidente gravíssimo que ele presenciou no calçadão da Praia da Costa, e ele falou que o calçadão hoje é um ponto extremamente perigoso. De pessoas que circulam, tem de tudo, né? Tem o pedestre, tem a mãe com o bebê de carrinho, tem o idoso e tem a bike. Isso é E não só eles. Ele lembrou do patins elétrico também. Eu ia falar agora também. Eu tenho os skates também, apesar de algumas pessoas. Você vê que isso acontece em Vila Velha, mas não é só lá não, em Vitória também. Isso se repete em outros locais, né? Isso aí depende da prefeitura disciplinar, né? Isso é uma atribuição do município. A gente falou por aqui nessa manhã, né, Fernanda, sobre um homem que estava de patins da segunda ponte. Esse registro está viralizando nas redes sociais, disponível também nas nossas redes sociais, caso você ouvinte queira ir lá ver, né, esse vídeo.
que tem chamado muita atenção, não pode. E que é proibido, viu, É gente? proibido? Sim, é proibido. Agora você imagina, é uma via que ali trafega caminhão, que você trafega carros, motos, né? Então, uma pessoa ali, ela não vai ter a velocidade suficiente para competir com esses veículos ali naquela região. E é uma ponte, é um local que você não tem muita área de escape, né? Exatamente. Então, é um risco sempre maior para a pessoa que está ali trafegando com os patins, Pro né? motorista. E para os motoristas, né? Exatamente. Motociclistas e todos mais que estiverem naquele cenário, Fernanda. É isso, viu, Mara? Mais um dado, então, alarmante, viu, de internações, atendimentos do SAMU por conta do trânsito. Exatamente. Obrigada, viu? Até quarta que vem. Até quarta.